dia! E aí, pessoal? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse primeiro encontro aí do nosso treinamento. É uma satisfação estar aqui para poder transmitir algumas informações, né, que não têm sido informadas de forma clara para as pessoas. E eu vou estar tentando transmitir isso de uma forma bem objetiva, tá? De acordo com as necessidades de vocês, ok? Deixa eu ver aqui. Esperar a galera aí entrando. Deixa eu aproveitar aí aqui, vendo aqui umas coisas. Isso aí. Ups. Caramba, o que eu fiz aqui? Esqueci. Pronto. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rony. Bom dia, Duduca. Bom dia, Helena. Everson. Legal. Galera aí. 8 horas da manhã de domingo. Maneiro, maneiro. Isso aí, vamos embora. Hoje eu vou falar sobre um assunto, né, que é um pouco complexo, mas que vai ajudar bastante vocês, tá? A gente vai falar sobre algumas crenças relacionadas à dor crônica, algumas coisas que são ditas aí, né, principalmente pelos médicos e pelos profissionais de saúde, mas que muitas vezes as pessoas não têm um entendimento, né, sobre o que é, apenas recebem a informação e acreditam que isso é uma verdade absoluta e com isso vão vivendo aí de forma limitada. Isso atrapalha muito, né, o processo, ok? Deixa eu ver aqui. Stopa Solielza. Tem uns nomes aqui que são difíceis de falar, mas deve ser Elza, né? Bom dia. Duduca. Isso aí, vamos ver quem vai chegando aqui. Domingo, 8 horas da manhã. Isso aí é para poucos, hein? Para poucos. Isso aí, a gente vai testando aí a capacidade, né, de querer receber mesmo uma informação válida, né? Eu estou pensando aqui seriamente se eu vou gravar essa live hoje. Talvez eu não grave, para que vocês possam, vocês que estão aqui presentes, que acordaram cedo, ou que já acordam cedo, mas que estão aqui comigo presentes, se beneficiem mais do que os outros que não estão nem aí, certo? Eu sei que às vezes isso é meio que maldade, né? Porque nem todo mundo pode estar aqui, né? Mas eu acredito muito, mas muito mesmo, né, que a capacidade de você se esforçar, mesmo não conseguindo ter, mesmo sendo muito difícil, né, isso lá na frente faz diferença. Tá legal? A galera vai entrando. Sensei Kairoukan, Sensei Antônio, lá de Lusiânia, faz um trabalho fantástico lá com os idosos lá pela prefeitura de Lusiânia. Bom dia, Neidinha. Neidinha trabalha aí com produção de trabalhos manuais. Show de bola o trabalho dela. Isso aí. A galera vai entrando. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém aqui que eu não falei. Bom, vamos ver se hoje, domingo, né, 8 horas da manhã, a gente consegue acessar o maior número de pessoas. Na verdade, a minha ideia aqui é apenas trazer um pouco de informação para vocês antes do nosso grande treinamento, que vai ser num fim de semana todo, vai ser muita coisa, vai ser um treinamento meio completo, totalmente gratuito, né, que vai trazer bastante resultado aí para as pessoas que realmente participarem do treinamento completo, né? A dificuldade de fazer um treinamento online, né, é esse, porque o comprometimento ele fica reduzido, mesmo porque existem vários outros estímulos competindo, né? Então, quando você está dentro de casa, às vezes fica muito difícil você reservar, né,
parte do seu tempo para poder estudar. Tá? Mas eu tenho certeza que se você fizer e se comprometer nesse período do treinamento, vocês estarem ali ativos, participando, fazendo os treinamentos, exercícios que eu vou passar, refletindo sobre algumas questões, o resultado é inevitável. Tá? Ele vai acontecer assim como aconteceu no treinamento passado. Tá? Flávio está falando que a internet está ruim. Tenta reiniciar, Flávio. Vê se você consegue reiniciar. Sai do Instagram e volta de novo para ver se funciona. Tá? Isso aí. Muito bom, muito bom. Aqui pelo menos no Rio tá sol, né? Então fica fácil de levantar, né? Mas quando tá chovendo, realmente fica bem complicado a gente poder acordar domingo, 8 horas da manhã, né? Um dia que a gente geralmente descansa. Né? Isso aí. Vamos ver se a galera vai entrando. Deixa eu ver se eu não deixei de falar com alguém. Osvaldo, bom dia. Bom dia, Beth. É isso aí. Então, eu acredito que vocês que estão aqui comigo agora estejam passando, né, por uma situação complicada relacionada à dor. Eu gostaria que vocês colocassem aí nos comentários, né, qual dor que realmente aflige vocês e de que forma, né, que vocês lidam com ela. Isso é muito importante, tá? Porque a gente vai falar hoje, né, mesmo porque a gente vai falar sobre crenças relacionadas à dor, né, algumas histórias que vocês ouviram, que vocês acreditam e que vocês vivem em função delas. Mas eu vou trazer aqui alguns argumentos e todos os argumentos que eu vou falar aqui, eles são baseados em evidências, né, é o que tem na literatura científica, para fazer com que vocês abram um pouco, né, o campo de consciência, né, abram um pouco o seu nível atencional para que vocês lidem melhor com as dores, ok? Show de bola. Ó, lembrando que esse não é um treinamento oficial, tá? Esse daqui é só um extra, porque lá no grupo, né, do WhatsApp, eu passei um formulário, né, e as pessoas e os relatos, né, eram totalmente baseados em crenças, né? É lógico que tem a questão do sofrimento da dor, sim, mas ela é amplificada por essas crenças. Então eu resolvi realizar essa live aqui, né, extra, para desmistificar algumas questões que as pessoas acreditam. Isso atrapalha muito o processo de reabilitação, ok? Vamos ver aqui. A Beth está falando que tem dor no braço por movimentos repetitivos, crochê. Beleza. A Elza, muita dor no joelho, quase sem poder andar. Isso me deixa meio que deprimida. Realmente, as dores, né, quando elas são incapacitantes, né, quando elas não permitem que você dê continuidade naquilo que vocês querem fazer, elas afetam, né, o emocional de uma forma bem intensa e aí vira uma bola de neve, né? Porque aí quando o emocional afeta, que tipo de pensamentos vem, né? Como é que você encara essa realidade, né? É óbvio que vão vir pensamentos muito ruins e você vai acabar tendo mais problemas, tá? Então a ideia dessa live é tirar um pouco, né, desse efeito dos pensamentos que amplificam o problema, ok? Deixa eu ver aqui. Beleza. Tem algumas pessoas que estão colocando já as perguntas na caixinha de perguntas, tá? Daqui a pouco eu coloco elas no ar para vocês poderem ver, né? Mas o fato é que um dos pontos que a gente precisa levar em consideração é o quanto a dor, né? Ela é a dor propriamente dita e o quanto tem de extras ali em cima da dor. Esse é o que a gente chama de... Na verdade, esse é um efeito, né, psicológico para as pessoas que sofrem de dor crônica, que se chama catastrofização da dor. Tá? Esse nome complicado, né? Não faz muita diferença vocês saberem o nome em si, mas vocês precisam saber a consequência dela. Tá? Então, o que é essa catastrofização da dor? A catastrofização da dor é um efeito, né, neuropsicológico que afeta grande parte das pessoas que sofrem de dor crônica e acredita-se que ela é um dos principais limitantes para que as pessoas consigam reverter o quadro. Tá? Mas o
catastrofização, ela está relacionada a catástrofe mesmo, né? É de amplificar uma situação que aparentemente é algo fixo, né? Mas que existem outros fatores ali que influenciam. Então, só para deixar claro aqui, a dor crônica, ela não necessariamente está relacionada a uma lesão. E assim, basicamente, ela não está mesmo. Tá? Então, a dor crônica hoje ela é considerada um problema, né, de saúde pública, mas ela é multifatorial. Existem várias coisas acontecendo e não só a lesão. E essa é uma das principais crenças que eu vou tentar mostrar para vocês. E isso vai ajudar bastante, né, pelo menos a tirar um pouco do peso do problema. Tá? Então, no formulário que eu passei, lá no grupo, né, tiveram vários relatos sobre artrose, não ter mais cartilagem, excesso de peso, hérnia de disco. Então, várias lesões, vamos dizer assim, né? Várias lesões que para as pessoas que sofrem de dor crônica não tem relação direta com a dor. Pois é. Então, essa é a principal crença que eu vou estar querendo passar para vocês, ok? Olá, Patrícia. Que beleza, né? A Patrícia está lá na Tailândia, né? Tailândia, né? É sobre dor, Patrícia. Tá? Sobre crenças relacionadas às pessoas que sofrem de dor crônica. Então, bom dia, Maria. Bom dia a todo mundo aí que eu não falei ainda. Não estou conseguindo rolar aqui os comentários, tá? Então, para vocês que falaram comigo aí, deram um bom dia. Estou com dificuldade de ver aqui, tá? Mas enfim, vamos voltando aqui. Então a dor, ela é um fenômeno fisiológico, tudo bem? Que ela está muito associada a uma lesão inicial, né? Essa é a dor aguda. Então quando você dá uma pancada em algum lugar, vai doer. Causa e efeito, tudo bem? Só que quando ela se persiste por mais de 3 meses, ela é considerada uma dor crônica. E essa dor crônica, ela muda esse padrão. Ela não está mais relacionada diretamente a uma lesão. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falando assim, torci o pé quando eu era criança e sinto dor até hoje. Tá? Não é bem assim que funciona, tá? E se você vem com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de pensamento, isso vai interferir no processo. É o mesmo quando a gente pensa assim, eu tenho várias hérnias na coluna, eu não tenho cartilagem na articulação do joelho, eu tenho sobrepeso. Então isso tudo são crenças limitantes que não ajudam em nada, só atrapalham o processo da reabilitação em si. Então a gente vai conversar, né, sobre isso, não vai ser algo muito aprofundado, né? A ideia aqui é só trazer um pouco de informação para vocês, para tentar tirar um pouco desse peso que vocês colocam aí em relação à dor, ok? Então vamos lá. Então hoje já se sabe da literatura, né, que as hérnias lombares, né, principalmente as hérnias de disco, elas não estão, principalmente para o paciente com dor crônica, né, não aqueles que sofrem acidentes e tal, que seja agudo, tá? Mas para aqueles que têm uma dor persistente por muitos anos, né, a hérnia de disco ela não tem relação direta com a dor. Tá? Pois é. Todo mundo fala que tem, né? Mas a ciência mostra que não. Então, vários estudos, não foram só um, mas vários estudos já foram realizados com muita gente mesmo para ver essa relação de causa e efeito da hérnia de disco com a dor. Então, o que a literatura mostra é que cerca de 80 a 90% da população que tem hérnia de disco, elas são assintomáticas. Assintomática quer dizer, não tem dor. A hérnia continua lá, se fizer uma radiografia não vai aparecer, tá? Isso é uma outra crença, hein? As pessoas falam que a pessoa tem hérnia mostrando um raio-x. Raio-x é para ver osso. Osso. Tá? A melhor ferramenta para observar uma hérnia de disco é a ressonância magnética funcional, ok? E nesses estudos, né, que aparecem, que fizeram essa correlação, mostrou que 80 a 90% da população, através de uma imagem de ressonância magnética funcional,
tem hérnia e não tem dor. Então, realmente, isso desmistifica, né, essa relação de hérnia de disco e dor. Só que qual o efeito, né, de quando você acredita que essa dor está relacionada à hérnia? Isso traz um prejuízo cognitivo importantíssimo no processo de reabilitação, porque, por exemplo, a hérnia, ela não vai e volta, né? Você não tem uma hérnia... Talvez seja melhor eu explicar o que é essa hérnia de disco, tá? Então funciona assim. Você tem a coluna, no meio, entre a coluna, né, entre as vértebras da coluna, você tem um disco ali. Tá? É um disco fibroso, é um tecido, né, fibroso, cartilaginoso, né, onde dentro tem um núcleo, e é esse núcleo que se extrapola ali e se transforma numa hérnia. Tá? E a literatura mostra que quando ela sai, né, quando ela faz aquela bolinha ali, não tem relação na dor crônica não tem relação com essa hérnia. A pessoa que sente dor não tem relação com isso. Por quê? Porque essa hérnia não vai e volta. Ela não é assim. Ela vai e fica. E se a pessoa, se a gente for pensar pela lógica, né? Se, por exemplo, ela vai estar sentindo dor, vai lá, faz um exame, né, e aparece aquela bolinha, ele vai falar, é por causa da hérnia. Óbvio que ele vai falar isso porque ele está vendo ali. Só que assim, e quando a pessoa não sente dor, o que acontece? A hérnia não volta. Ela fica lá. Só que você não tem um exame de imagem. E aí? Aí as pessoas acreditam que a dor é por causa da hérnia. Tá? Então, assim, não levem isso em consideração. Dessas pessoas que eu falei, né, que têm hérnia, elas levam a vida normal, atividade física, alto impacto. Então, não se preocupem com isso. Ok? E é muito importante que isso fique bem claro. Bem claro. Ok? Não caia nessa conversa de que a sua dor é por conta da hérnia. Porque se você pensar assim, cara, já era. Você não tem mais o que fazer, a não ser a cirurgia, que é o que o pessoal vende aí. Tá? E grande parte das pessoas que fazem cirurgia, cerca de 20%, não é tanto assim, né? Mas cerca de 20% não resolve nada. Tá? Tudo isso que eu estou falando é baseado na literatura científica, é o que aparece nos estudos, ok? Deixa eu ver aqui. A Patrícia está falando, e quando o disco está desgastado? Idem, mesma coisa, Patrícia. Não tem relação nenhuma, tá, com a dor. Porque se ela está desgastada, ela fica desgastada direto. Né? Então a dor não pode variar. Sabe? Se a causa da dor é por conta do desgaste, por que às vezes a pessoa não sente dor? Existe uma lógica por trás disso, tá? Não precisa ser só baseado em evidência, né? Existe uma lógica, tá, que vocês precisam levar isso em consideração. Só que assim, por que eu estou falando sempre nessa questão da lógica? Porque existe um fenômeno, e esse fenômeno é psicológico, tá, que não tem a ver com dor ou não, que é um fenômeno psicológico de foco. A gente só tem ideia do que realmente está acontecendo quando a gente entra em contato. O que a gente não entra em contato, a gente não faz a mínima ideia. Tá bom? Então isso é importante a gente saber, porque grande parte das coisas que a gente entra em contato e a gente confirma que tem alguma coisa, a gente acaba acreditando que é assim. Só que a gente não tem uma relação com as coisas que não aconteceram. E o que não aconteceu é muito maior do que com as coisas que aconteceram. Só que como a gente vivencia só essa relação, né, do que acontece, a gente acaba acreditando que é assim que funciona. E não é. Vou dar um exemplo aqui. Eu, antes da quarentena, né, eu sempre pegava um ônibus que ele demora razoavelmente. Né? E toda vez que eu ia lá para o ponto pegar ele demorava pra caramba. E toda vez que eu não precisava pegar ele aparecia. Às vezes aparecia dois, assim, um atrás do outro. Tá? E aí, qual que é a primeira impressão que a gente tem? É pessoal, né? Ele só aparece quando eu não preciso. Então, isso é um fenômeno psicológico onde você só acredita, ou melhor, onde você só confirma a existência de algo quando você entra em contato. Tá? Então, assim, então quando eu ia lá para o ponto, meu foco estava no ônibus. Sabe? Cadê esse ônibus? Cadê esse ônibus? Né? E ele não aparecia. Às vezes aparecia. E eu, como era
era mais vezes ele não aparecer, então eu chegava na conclusão de que ele não estava chegando quando eu precisava. E quando eu estava na rua, sem precisar pegar ele, como o meu foco sempre foi o ônibus, né? Esse ônibus é um ônibus importante para mim, que eu pego ele sempre, quando ele aparecia eu via, né? E aí eu acreditava, olha só pode ser pessoal. A gente tem essa crença, né? Em várias outras situações, tá? Só que assim, e quando ele não aparecia? Eu não tinha esse foco quando ele não aparecia. E com certeza, se você parar para pensar, com certeza ele vai deixar de aparecer muito mais do que as vezes que ele aparece quando você não precisa. Tá? Então esse é um fenômeno psicológico, cognitivo, né? E ele é importante para o nosso aprendizado. Tá? Só que a gente acaba entrando nesse conflito de interesses, né? E acaba acreditando nas coisas assim de forma direta. A gente não para fazer uma reflexão sobre o assunto. Então, independente, né, de como está a sua coluna. Um outro ponto importante relacionado à coluna são as cifoses, né, aquela que a pessoa fica assim, escolioses, lordoses, né, que as pessoas falam que a pessoa tem dor por conta disso. Mesma coisa. Não vá muito por esse caminho, senão você só vai melhorar, só vai acreditar que vai melhorar quando a sua postura estiver perfeita. E isso não vai acontecer. Ok? Então, assim, pensem que existem pessoas que têm a coluna toda torta e vivem normalmente, sem dor. Pensem nisso. Se a dor realmente fosse relacionada à coluna, aos problemas da coluna, todo mundo ia ter que ter. Por que tem exceção? Se tem exceção é porque não é estrito. Existem algumas coisas que talvez a gente não conheça, né, que estão acontecendo ali, que estão aparecendo ali, ok? Deixa eu ver se eu consigo puxar mais aqui. Esses comentários, passou uma porção de coisa aqui que eu não peguei. Certo? Uma outra crença, né, que é muito comum, está relacionado a desgaste de cartilagem. Tá? A mesma coisa. A literatura também mostra, um estudo grande que foi feito lá na Austrália, mostra que grande parte das pessoas que tem lá, aparece lá na imagem, raio-x, ressonância, seja o que você quiser, né? Cerca de 90%, até mais eu acho que 98%, se eu não me engano, elas não têm cartilagem e não sentem dor. Então não existe relação nenhuma, tá? Isso é a ciência falando, não sou eu, tá? Que a falta de cartilagem ela causa dor. Tá? Não tem isso. Não vá nessa, porque você vai se lascar. Porque senão, se você pensa que você precisa ter cartilagem para poder não sentir dor, você vai ficar tomando aquelas vitaminas que o pessoal recomenda e não vai adiantar em nada, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que trocar o joelho. E não é assim que funciona. Tá? Então, se você não tem cartilagem hoje no joelho, pensa os momentos que você tem dor e os momentos que você não tem dor. Tá? Ou os momentos que você tem menos dor, caso você sinta dor o tempo todo. Né? Então, não existe relação com a falta de cartilagem e a dor. Ok? Beleza. Então, ó, a Luísa está falando aqui que tem dores intensas no nervo ciático, né, e toma medicamento. De novo, o nervo ciático ele pode até estar sofrendo alguma coisa ali e estar refletindo, mas não necessariamente é uma hérnia pensando o nervo. Tá? Não necessariamente, principalmente se você consegue fazer as coisas mesmo com dor. Tá? Um nervo pinçado ele te trava completamente, ok? A relação, né, da dor, né, principalmente essa que irradia, ela está relacionada a um conjunto de fatores. Na verdade, são várias coisas que acontecem ali no organismo, né, que precisam ser levadas em consideração. E a nossa primeira ação são nos tecidos moles, e não na estrutura logo. Né? Os tecidos moles são o quê? Músculo, ligamentos, né, todo aquele tecido que está em volta ali. Então, a gente trabalha em cima disso. Ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu botar aqui a pergunta. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó.
Pergunta do Duca. Dor nos braços e mãos, trauma, esforço depois. Então, a Duduca é minha aluna já, né, do Taisô, dos exercícios conscientes que eu faço. E eu já conheço o caso dela, né? O caso dela é um caso bem complexo, né? Porque ela fez uma cirurgia na coluna, tá? E essa cirurgia causa um desequilíbrio, né, no organismo, e o organismo precisa se adaptar a essa nova realidade. Tá? Imagina você colocar algo de fora num corpo que a princípio é equilibrado, né? Então ele vai entrar em desequilíbrio, vai causar processos inflamatórios recorrentes, né? E aí é muito importante que a pessoa consiga aprender, né? E aí é um treinamento neuroeducativo mesmo, né? Aprender a lidar, né, com essa nova, esse novo comportamento. Tá? Então, assim, no caso dela, né, é um problema na cervical. Tá? Então, ela fez uma cirurgia na cervical por conta do trabalho dela, né, como dentista, né, por longo tempo. Então, assim, qual que é, diante, né, desses fenômenos que eu falei, né, eu vou falar a causa principal. Então, por que dói, né? Então, basicamente, a dor vem por falta de mobilidade, por falta de função. Então, se seu corpo, ele por algum motivo, ele não consegue realizar os movimentos de forma natural, né, tranquila, e acaba se esforçando, é óbvio que se isso continuar, esse esforço, né, continuar, vai vir dor. Nesse caso, a dor ela vai ser uma consequência de um excesso, né? E esse excesso não necessariamente pode ser fazer muita coisa. Esse excesso pode ser porque seu corpo não está aguentando fazer nada e continua fazendo, né? Se eu pedir para você pegar, sei lá, na verdade não precisa nem pegar nada. Se você deixar seu braço aqui, ó, assim, vê quanto tempo você aguenta. Cara, é seu braço, né? Então, a princípio, você vai ficar ali, não tem peso, então eu consigo ficar muito tempo. Talvez você não consiga ficar nem 10 segundos, vai começar a queimar. O que é isso? Falta de função. Seu corpo não está acostumado a realizar esse tipo de movimento. E aí, por isso, tem que treinar. Quando você treina, você dá condições ao seu corpo de realizar exercícios, de realizar o movimento. Só que assim, a gente não para treinar esse corpo para fazer os movimentos, a gente já vai direto no dia a dia. Só que no dia a dia a gente não tem como dosar a quantidade de esforço que a gente está fazendo. A gente não tem como modular, né, se a gente está fazendo mais ou menos, porque tem muitos outros estímulos ali. Né? Principalmente quando você está animado, né, com a situação. Né? E aí você acaba tendo problemas no futuro e não entende por quê. Às vezes você não faz nada, né, durante o dia e chega no fim do dia você está um bagaço, você não entende o que está acontecendo. E basicamente é esse excesso que seu corpo não está acostumado. E aí tem que acostumar. Então se você é uma pessoa que vive sentado o dia inteiro, assim, com o corpo todo largado, quando você fizer algum movimento além daquilo que você está acostumado, é óbvio que você vai sentir dor. Tá? Então é aquilo que meu pai sempre falava, né? O corpo aguenta o que está acostumado. Então, se o corpo está acostumado a sentir dor, é isso que ele vai sentir. Se o corpo está acostumado a fazer tudo aos trancos e barrancos, é isso que vai acontecer. Então, a gente precisa aprender a dosar, né? Aprender a controlar o quanto, tá, de esforço é necessário para o seu corpo poder fazer o movimento sem que ele se prejudique. Isso é um grande desafio, porque a nossa mente, né, o nosso pensamento, o nosso desejo, ele está querendo fazer tudo para o corpo não dar conta. E aí você precisa trazer mais atenção ao corpo, precisa cuidar mais desse corpo para que ele acumule energia suficiente para você fazer as coisas. Então, por exemplo, se você sabe que no fim de semana você vai passar, sei lá, você vai ficar com seus netos no final de semana e você sabe que é pauleira. Cara, se preserva uns 2, 3 dias antes. Né? Vai se cuidar. Então é mais ou menos isso. Né? E isso é muito importante da gente pensar, porque isso está relacionado à prevenção. E a gente não, o brasileiro principalmente, ele não está preocupado em se prevenir. Né? Por quê? Porque ele está muito acostumado se eu tiver dor eu tomo um remédio.
Beleza, funciona pra caramba, mas vai chegar um tempo que esse remédio não vai funcionar e você vai ter que tomar outro, vai ter que tomar outro. Né? Por quê? Porque seu organismo ele está cada vez mais chegando no limite. Porque quando você toma um remédio e melhora a dor, você não para descansar. Você continua fazendo mais coisas. Então você vai aumentando seu nível de excitabilidade cada vez mais, até chegar num momento que nada vai funcionar. Tá? Então é muito importante que você baixe a bola mesmo. Tem que baixar a bola. Não tem jeito. Não tem outra opção. Tá? O Antônio está falando que sente dor atrás do joelho. Então, pode ser várias coisas, né? Mas basicamente o que mostra a biomecânica, né? A mecânica do movimento, né? Está relacionada à pisada, a forma como pisa, né? Então, talvez a forma de pisar ela está inadequada e você precisa fazer os ajustes. Mas também pode ser um desequilíbrio muscular. Então, um desequilíbrio da parte anterior da coxa, o quadríceps, com a parte posterior da coxa, que são os isquios tibiais. Geralmente eles têm que estar em equilíbrio, né? Quando eles estão em equilíbrio, o movimento fica natural. Quando um fica fazendo mais força que o outro lado, né, que seria para equilibrar, ele faz mais força também. E aí tende a dar compressão, né, articular. Tá? Não sei se ficou claro, mas é basicamente isso. E um ponto, né, também, que é um outro fenômeno psicológico que é importante vocês levarem em consideração, além da catastrofização da dor, é a cinesiofobia, né, que é o medo de realizar o movimento. Quanto mais medo você tiver, menos movimento você vai ter, porque cada vez você vai limitar mais. Tá? Então, isso é importante vocês estarem cientes. Deixa eu ver aqui. Ficou claro, Duduca? Duduca, você está aí ainda? Então, vê se a resposta que eu te passei, né, faz sentido para você. A gente já conversou bastante sobre isso, né? Mas aí você vai me falando aí, tá? Se algumas pessoas ainda tiverem, né, alguma dúvida sobre isso, né, pode colocar aí nos comentários, que aí a gente vai falando aí, tá? Então, deixa eu botar aqui só o tempo para eu ver quanto tempo tem. Beleza. Eu não vou me estender muito nessa live, é uma live só para trazer um pouco de informação, para a gente interagir mais, porque no grupo do WhatsApp fica muito complicado, porque fica uma porção de mensagem, e as pessoas que não acompanham, né, quando chegam lá, tomam um susto, né? Então é basicamente para isso que essas lives vão ser legais, né? E vocês vão poder me ver aqui falando, né? Porque é difícil ficar fazendo vídeo toda hora no grupo, né? Então aqui fica ao vivo logo e vocês já me conhecem, certo? Vocês querem saber mais alguma coisa? Vai colocando aí. Deixa eu ver aqui. Se passou alguma coisa despercebido. Luísa, ficou claro o que eu te falei aí em relação ao nervo ciático? Coloca aí para mim. Patrícia, fez sentido o que eu te falei? Deixa eu ver aqui se mais alguém colocou alguma coisa que eu não vi. Não estou conseguindo, tá demorando para rolar aqui. Eu estou tendo alguns problemas aqui de tocar e vocês estão vendo que está tudo... Tá. Tem uma dúvida aqui mais técnica da Duduca. Vou colocar aqui para vocês, né? Só para vocês... para ficar mais claro, né? Então, assim, ela fala dos manguitos. Manguitos são musculaturas, né, que tem aqui no ombro, que eles servem para estabilizar o ombro. Tá? Então, assim, ela fala que eles estão doendo. Né? E por que eles estão doendo? Provavelmente porque eles estão fazendo a força que os músculos principais deveriam. Então, os manguitos eles servem só para estabilizar o movimento, eles não servem para fazer força. Né? Então, se os manguitos eles estão nesse nível de fazer força, é porque os músculos principais eles estão bagaços, eles não aguentam mais. Então, assim, é claro, né?
Tem toda uma... Eu estou indo de fora para dentro, estou indo do mais simples para o mais complexo, tá? No seu caso, você vai ter a limitação de movimento, né? Isso pode atrapalhar também, principalmente porque se você tem um ombro limitado, né? Que não é o seu caso, mas pessoas que têm um ombro limitado e querem pegar algo em cima, acabam fazendo mais esforço ainda para tentar pegar. E isso ao longo do tempo vai trazendo prejuízo, tá? Mas os manguitos, né? Eles são algo que a ciência ainda vai precisar estudar muito, tá? Porque quando eu estudei, né, biomecânica, o manguito, né, principalmente os rotadores, né, que estabilizam os movimentos de abertura e extensão de braço, eles eram essenciais para esses movimentos. Mas eu já tive pacientes que eles tinham esses manguitos rompidos, tinham os movimentos preservados, né? Então, tem muita coisa ainda que a gente precisa saber, né? E que a gente não sabe ainda, né? Mas a ciência com certeza vai estudar isso. E que é importante, sabe? E o mais legal, né, é que quando a gente vai entrando em contato com esse tipo de experiência, a gente consegue abrir mais a cabeça. A gente sai daquela receita de bolo, né, que é simplesmente uma forma didática da gente entender os mecanismos, né? Mas não é bem assim. O nosso corpo ele é totalmente dinâmico. Ele não é causa e efeito o tempo todo. Ele é causa e efeito de forma aguda, quando acontece na hora, né? À medida que o tempo vai passando, vários outros fatores vão influenciando. Então não dá para ser taxativo. Tá? Então, uma das coisas que funcionam bem para quem sente dor, e isso a literatura é clara, né? Ela recomenda isso o tempo todo, é a atividade física. Então, quando você faz atividade física, né, de forma controlada, o que acontece? Como você reserva esse tempo para poder fazer atividade física, você tem consciência do treinamento que o seu corpo está fazendo naquele momento. No dia a dia isso não acontece. No dia a dia várias coisas vão tirar a sua atenção, né, e você não vai ficar focado no corpo. Tá? Então o exercício é um momento, ainda tem um fator psicológico do exercício, né, que é você está reservando um tempo para se cuidar, para cuidar de você. Isso, hoje a literatura mostra que tem um impacto assim, crucial. A motivação, né, e o foco no autocuidado, né, ele é essencial para que você tenha resultados no futuro. Sem isso, você dificilmente vai prosperar. Tá? Então tem vários outros fatores assim, que a gente vai conversar no treinamento, né, que vão ser fundamentais na reabilitação da dor. Certo? Show de bola, hein? Show de bola. Pessoal, eu vou já me preparando para terminar aqui. Eu acho que o conteúdo, né, na verdade, a informação que eu precisava passar para vocês era essa, né, de que existem várias coisas que vocês acreditam que elas não são verdades absolutas, tá, e que vocês precisam abrir um pouco mais a cabeça, senão vocês vão ficar presos aí na causa e efeito para sempre e dificilmente vocês vão se reabilitar. Tá? Então, só para resumir, né, o que a gente falou hoje, a gente falou sobre as crenças limitantes em relação às pessoas que sofrem de dor crônica. Né? Então, eu falei que a hérnia de disco ela não tem relação direta com a dor, que a falta de cartilagem nas articulações ela não tem relação direta com a dor. Falei também que a nossa atenção, né, o que a gente vê como realidade, ela depende daquilo que a gente entra em contato, da nossa atenção. Então, tudo aquilo que a gente não percebe, ela também está acontecendo, mas a gente não leva em consideração. Então, a gente só acredita naquilo que a gente vê, tá? E isso atrapalha muito, né? Por isso que quando você olha lá uma imagem, você está sentindo dor, olha uma imagem com uma hernia de disco, você fala, putz, é por isso. Não é, não é, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Falei também que a gente precisa observar melhor o nosso corpo, né, para ver o quanto ele pode dar, porque provavelmente a gente está dando além daquilo que ele aguenta, e é por isso que ele vai sentir dor sim, tá? Porque ele é limitado. Falei também que os medicamentos, né, o excesso de medicamento, ele não melhora a dor, ou melhor, ele melhora a dor, mas ele não melhora o problema. Por quê? Porque você toma um remédio para fazer mais coisas, e na verdade o seu corpo está pedindo para você fazer menos coisas. E o último, né, que é o principal, é
realizar exercícios físicos, né, com uma rotina para você acostumar com o movimento, mesmo com dor. Então, pessoas que sofrem de dor, né, que acham que é insuportável, com artrite reumatoide, fibromialgia, sei lá, vai falando aí as dores, né? Dores musculares, mecânicas, né, assim, não preciso nem falar. Tá? Mas essas outras dores que estão associadas a outros fatores, né? O exercício físico é totalmente recomendado. Totalmente. Tá? E no caso da artrite e da fibromialgia é bem interessante, né? Porque o que é recomendado na literatura de exercício físico são exercícios moderados e intensidade alta. É isso que vai trazer o alívio a médio e longo prazo. Tá? Mas para isso tem que entrar em contato com o corpo, cuidar mais dele, perceber o quanto de excesso está causando nele e por aí vai. Beleza, pessoal? Mais alguma coisa para a gente finalizar? Então, muito obrigado aí pela presença. Aí. Deu 10 pessoas, né? Domingo, caraca, domingo, 8 horas da manhã, muito legal. Eu vou começar a marcar mais cedo. Quero ver o quão motivado vocês estão, né? Eu vou tentar gravar, deixar gravada essa live, mas eu tenho tido alguns problemas para gravar, tá? Então, na próxima, né, que eu for fazer, tenta ficar aí ao vivo, tá legal? E depois eu marco, né, eu ainda tô decidindo qual vai ser a melhor data para a gente fazer o treinamento. O treinamento vai ser de um final de semana, tá? E estou fazendo os ajustes necessários aí para que esse treinamento seja top. Né? E para isso eu estou pegando informações de vocês, né, para que o treinamento fique específico, né? Porque também não adianta eu sair falando uma porção de coisa e não servir para vocês, tá? Então essa live extra aqui que eu falei, porque não faz parte do conteúdo do treinamento, né? Eles são informações extras, eu resolvi fazer por conta das respostas do formulário. As pessoas estão com muitas crenças e elas acham que o problema está ali e não está. Tá certo? Então, pessoal, tenham um bom dia, aproveitem um domingo, tá? Fiquem bem e vejo vocês lá no grupo. Valeu!